Olá, mais uma vez aqui para dar o ensino sobre o estudo de número 3 do livro 1, Aprendendo a Ser Cristão. Você pega seu livro aí, tá ok? E vão analisar as questões que eu vou falar hoje e os assuntos desse estudo. Amém? Você que é aluno, que está estudando, não deixe de ficar com caderno, com lápis ou caneta, para fazer algumas anotações e questionar lá no grupo do Centro Educacional CB Minai. Tá? Você já sabe como que vai. Você vai lá no grupo da TV Naiote, se caso tiver o vídeo, você ouve o vídeo lá e também pode ouvir lá no WhatsApp, né? Que é o grupo do Centro Educacional Bíblico, né? CB Minai. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre o tema unidade do corpo de Cristo. O que poderá ser isso? Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, e ele batiza as águas, que é o nosso projeto principal, que não há um corpo de Cristo se ele não for plenamente batizado, tá? E entrar em comunhão para poder receber, tá? Receber essa oportunidade de ser membro do corpo de Cristo, chamado unidade do corpo de Cristo, quer dizer, todos juntos, o membro do corpo de Cristo. E na leitura bíblica que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 24 e 25, diz assim: E vós revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lembra que frisa isso aqui. Nós somos membros um dos outros. E se para nós ser membro do corpo de Cristo, nós temos que ser verdadeiro, conhecer a justiça de Deus e a santidade, porque a Bíblia diz que sem santificação não verá Deus. Qual é o nosso objetivo principal desse curso básico em estudo bíblico? Para nós dedicarmos e compreender o direito de cada um. Às vezes, não, mas eu não sou batizado, eu faço parte do corpo de Cristo. Não, não faz. Para fazer parte do corpo de Cristo, precisa conhecer a verdade e a justiça de Deus. Ah, mas é o homem que declara tudo isso, batiza. Sim, Deus deixou nós, homens, dedicados ou dotados, ou doutor ou mestre, para ensinar sobre esses detalhes. Como aprenderão se não tem quem ensina? Precisa ter alguém, ter um conhecimento a mais, para poder explicar sobre isso. Então, se você não é batizado, não faz parte do corpo de Cristo. Precisamos entender essas condições, porque você conhecer verdadeira, né, a verdade, a justiça e santidade. Santidade quer dizer separado para o mundo. Esse corpo de Cristo, ele é um corpo perfeito, porque o Senhor não aceita mistura nisso aí. Santificado, separado para Deus. Então vamos lá. Ser membro do corpo de Cristo é ser um servidor. E é aquele que recusa adquirir conhecimento serão alvo de correção. Nós somos ser membro do corpo de Cristo é ser um servidor. Ah, mas eu faço parte do corpo de Cristo, que eu sirvo, eu dou uma cesta básica, eu faço. Não. Servidor, aquele que adora, que canta, que prega, que fala e vive o que Deus determinou para nós. Servidor explica, né? Servidor, essas condições exigem disciplina, instrução. Como você é membro do corpo de Cristo, não aceita disciplina, não tem obediência, como será corpo de Cristo? Não pode. Aqueles que se recusam a adquirir conhecimento serão alvo da correção. Porque não sabe de nada como é fazer. As pessoas podem entender mais do que você, chega lá, detona você, tá? Isso aqui está no verso aprimorar. Você pode estudar os detalhes que está escrito em Provérbios, em Lucas, Mateus, você com o livro aí, você vai observar. Então, vamos repetir. Provérbio 22, de 15, 26, 23. Mateus 11, 25 e 29. Você precisa entender. Somos nós discípulos, que significa estudante e aprendiz.
O discípulo sempre está estudante, ele está sempre aprendendo. Na verdade, as Escrituras Sagradas referem à palavra de Deus. Então, quando fala Escritura Sagrada, está falando da Escritura de Deus, a palavra de Deus. O primeiro, a parte 1 do estudo 3 ainda. Há um só corpo. Como eu falei que Deus não aceita mistura. Há um só corpo. A igreja é constituída de milhões de membros no mundo inteiro. E se torna um só corpo. Hein? Glória a Deus. Está em Romanos 12, 5 diante. E 1 Coríntios 10, 10, 11. E 1 Coríntios 12, 12, 30. Independentemente das diferentes denominações evangélicas, ainda as falsas religiões. Se está falando falso, ela também não faz parte do corpo de Cristo. Amém? Contanto que há uma só cabeça espiritual. Quem é essa cabeça espiritual que você deve ser? Seu esposo, a sua esposa ou a igreja? Há um só corpo, a cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça de tudo isso aí, porque ele que coordena tudo isso. Temos que lembrar que Cristo, ele é a cabeça espiritual. A igreja é movida pelo Espírito, que é chamado Espírito Santo. Que nós temos que aprender que para servir ter a unidade do corpo de Cristo, nós precisamos buscar os dons espirituais, buscar o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Por que nessa unidade precisamos? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso Consolador. É ele que nos edifica a igreja aqui na terra, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos pensar que precisamos ter o conhecimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, que nos faz lembrar de todas as coisas. A nossa igreja, onde estou para vocês, que nós vamos falar sobre os dons espirituais. Porque a igreja que não crê no dom espiritual, ela não faz parte do corpo de Cristo. Se torna-se uma falsa religião. Ela precisa crer no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma das partes da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É indiscutivelmente esse assunto. Que tem que existir o Espírito Santo de Deus. A Trindade Divina. Pai, Deus, Filho, Espírito Santo. Filho que é Jesus Cristo. E o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, que dá vida ao corpo de Cristo. O Espírito Santo é que dá vida. Ela se move através, porque é ele que orienta nós. Dá essa orientação de como andar, como deve ser, o que devemos falar, o que devemos orar. Tudo é através do Espírito Santo de Deus. E que nos livra das tentações, que nos fala conosco na nossa mente, fala no nosso coração, para que nós entendamos que há uma pessoa na nossa frente, um dia por trás, ao nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, desse corpo de Cristo, quem faz parte deste corpo? Somente o regenerado pelo Espírito Santo, o Consolador. Como falei anterior, para fazer parte desse corpo, precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, precisa ser selado, buscando os dons. A nossa igreja tem que buscar o dom espiritual porque isso nos reverte de entendimento para que possamos buscar mais o Senhor com afinidade, com alegria. Segunda parte do estudo de número 3. A esperança da glória de Deus. O que significa isso? A esperança gera expectativa de tempo. Esperar. Nós estamos esperando, a igreja, o corpo de Cristo, está esperando a vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele vem cheio de glória. Ele vem cheio de glória. Então, a esperança é isso. A esperança da nova vocação é importante saber. Quando Deus chama o homem para a salvação, torna-se possível a nossa presença em Cristo, no Calvário. Porque nós estamos adorando um Deus, lembra só, não é um Deus morto. Nós estamos falando de um Deus que vive. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não tinha nenhuma vantagem. Não tinha nenhum plano. De qual plano? Se o Senhor estamos pregando um Deus morto. A vantagem principal de sermos cristãos é porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou,
levou todas as nossas enfermidades sobre isso. Sobre o sofrimento dele, ele nos colocou e tirou todo o sofrimento nosso em Cristo Jesus. Tá? Então o Espírito Santo dá essa condição de nós esperarmos ele. E através do Calvário, o Senhor nos proporcionou essa esperança na Bíblia. Glória a Deus. Está escrito, o qual nos assegura que um dia teremos a libertação do corpo, do pecado e a abstenção do corpo espiritual glorioso, o qual jamais terá dores e morte. Então isso nos traz condições de esperar a vinda do Senhor Jesus. E essa unidade, ela está se unindo na luta, nas tribulações, tá? Para chegar em condições de esperar Ele. Os dias são maus. E para entendermos, nós faz parte da unidade do corpo de Cristo, temos que entender que essas grandes tribulações, esses problemas que estão acontecendo, é para aproximar, para a edificação do grupo. Amada igreja, não devemos estar em coisas com divisão diante desse grupo, diante dessa unidade. Nós não podemos falar um dos outros, não podemos criticar uns aos outros, mas se isso acontecer, que haja um perdão. O perdão, ela faz parte do objetivo principal de morar com Jesus. Que ele fala que Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja santificado o teu nome. Assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tá? Perdoamos, então precisa ter o perdão. Glória a Deus. Aí está escrito em 1 Tessalonicenses 4 a 16 e 17, tá? Glória a Deus. Quem é o Senhor do corpo? A cabeça quem comanda é Cristo, o Senhor da igreja. Quando isto acontece, onde está 2 ou 3 adorando a Deus, este ato é perfeito. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 me adorando, lá eu estou presente. Ele está lá no meio de nós, invocando ele. Amém? Parte 3 do estudo 3. Aleluias. Há uma só esperança, lembra que é em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só espírito. Deus nos chamou para a salvação, tornou possível o nosso futuro em Cristo Jesus. Glória a Deus. Há um só Senhor. Cristo é o Senhor da igreja. Esta é a verdadeira fé produzida na vida do cristão. Diz a respeito ao corpo a doutrina bíblica que rege a vida cristã. Ah, não, mas eu não creio na Bíblia. Você tem que crer. Porque a Bíblia é a bússola, é a condições de nos ensinarmos, de aprendermos a como se lidar a ser cristão. Há uma só fé. Esta verdadeira fé produzida é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas crê. Nós somos cristãos pela fé. Tudo que nós fazemos tem pela fé. E acontece que nós, pela fé, nós investimos na obra de Deus. Pela fé, nós trabalhamos para o Senhor. Pela fé, somos soldado firme do Senhor. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o que não viu, mas crê. E nós estamos nessa. Nós não vimos, mas cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador da humanidade. Glória a Deus. O verdadeiro nascimento. Existe um modelo em que o novo convertido tem que seguir doutrina e o Pentecostes, crendo no batismo no Espírito Santo, como experiência altamente importante na vida do cristão. A experiência de falar língua, de ser selado com o Espírito Santo, é uma experiência que a igreja do Senhor precisa ter. Essa unidade, ela precisa do Espírito Santo de Deus. Lembra, se nós colocarmos ter fé, mas não tiver obra, e não tiver de acordo com a palavra de Deus, você não está enquadrado na unidade do corpo de Cristo. Essa unidade é sem mancha e sem mácula. São pessoas que falou bem aqui, que são verdadeiros, que adoram a justiça e a santidade. É impossível sem santificação, sabia? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas ninguém mesmo verá a Deus. Então, não é de qualquer forma que devemos ser. Glória a Deus. Glória a Deus.
O batismo que a Bíblia nos refere é o batismo que dá entrada a qualquer pessoa à vida de salvação através do corpo do Senhor. Com isso, cada cristão tem obrigação, através do corpo do Senhor, com isso cada cristão tem que se preparar e saber que ele é diferente. Ah, mas eu sou crente. Crente todo mundo é. O que não devemos ser, irmão, lembra, é cristão. Cristão é aquele que dedica-se à palavra, é aquele que cuida da doutrina e vive na doutrina da palavra de Deus, que confia no Senhor, que tem o Espírito Santo como seu guia, que abstém o pecado, a prostituição, o engano e a mentira. Porque não podemos, analisa só como teria uma unidade do corpo de Cristo podre. Vamos analisar que esses membros, esses dedos são membros. Mas se eu cortar um dedo desse, eu vou ter deficiência, porque não estou completo, não está perfeito. Então, a unidade do corpo é isso, essa unidade ela não pode ter desigualdade. Ela não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa, sem dúvida nenhuma, ser santificada através da doutrina e da palavra de Deus. Aleluia. Com isso, cada cristão tem por obrigação manter sua responsabilidade, cumprir o seu dever de buscar a Deus por meio da oração, vigilância, para se tornar um verdadeiro filho de Deus, a nossa família, a família de Deus, a única universal. Tem várias igrejas, mas não é a única. Deus vai salvar as pessoas de vários lugares, de várias igrejas, mesmo tornando-se às vezes a igreja é uma religião falsa, mas o Senhor, no momento certo, vai tirar essa pessoa de lá. Por isso que tem que fazer esse curso básico em estudo bíblico, que é o seminário de capacitação de obreiro da igreja missionária, Casa dos Profetas, do Ministério Naiote. Para entender, tirar essas pessoas, seu parente, a sua família, seus filhos, às vezes o seu esposo, sua esposa, para tirar ela dessa escuridão, mostrar para ela a luz da Bíblia. Esse livro nos traz detalhes. Claro que nós não temos tempo em cada vídeo falar isso aqui, mas todos os alunos receberão nas vossas mãos ou nas vossas casas esse livro. Esse livro que vai nos instruir, tem mais detalhes, tem questionamentos, tem um questionário que você vai responder ao final desse estudo, desse livro, que vai dar o conhecimento com certeza para a glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, tornar um discipulador. Você pode tornar um líder de núcleo, coordenador de núcleos. Você pode ser um evangelista, pode ser um missionário, aquele que vai ganhar para o Senhor. Tem aquele que vai ser pastor, aquele que vai ser presbítero. Quero contar com você também, investir em você, sem ter medo de investir em você, porque a sabedoria nos traz esse conhecimento e você logo terá retorno. Algo que você vai ter retorno é com o Senhor Jesus. E trabalhando na obra de Deus, jamais o Senhor vai te desamparar. Te alegra o teu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo. Que essa unidade do corpo de Cristo, a cada dia, nós temos que melhorar. Não somos santos. Lembra, somos iguais, mas cada dia devemos melhorar. Seremos bons discipuladores se nós dedicar a nossa vida, não é só na leitura, mas na oração, no jejum e crer no Espírito Santo de Deus. Assim, divide as tarefas com os membros, para que atue com responsabilidade. O mesmo grupo deverá multiplicar no mínimo em 3. Se você é no mínimo você tem que ganhar 3 pessoas por mês. Tá? Ou vamos ver quanto você ganhou no ano. Estes 3 ficarão responsáveis em trazer mais 3 para essa unidade, para o corpo de Cristo. Ou passar o tempo, este vai se capacitando, passará de membro para ser líder, multiplicador e autêntico. Se você está fazendo esse curso, começa a aplicar a sua vida para granjear alma, para ganhar alma para o Senhor Jesus. Também você será requisitado para trabalhar na obra de Deus na igreja da Casa dos Profetas. Dedicam-se, preparam-se, busca o Senhor que Deus vai te dar graça. A conclusão, nossa entrada do corpo de Cristo é quando aceitamos o batismo nas águas. É verdadeiro e correto, realizado por imersão. É o símbolo da regeneração pelo Espírito Santo na vida do novo cristão, se tornando verdadeiramente
no corpo de Cristo. Quando você faz todo esse compromisso e busca o Senhor em ganhar alma, porque você não pode só ler, fazer o curso, se prepara para ganhar alma. Nós vamos ter vários detalhes nesse estudo, que o próximo vai ser o quarto, né? O amor de Deus aos seus filhos. Glória a Deus por isso. Esse estudo de número 3 vai ficar só com esse vídeo. Deu um pouco longo, mas não desanime. São poucos minutos onde você vai dedicar, vai ouvir direitinho, entender a visão que a igreja em Cristo Jesus quer que você faça. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Alegra os corações, invista, faça a leitura com oração. Faça as leituras aplicado o seu coração em Deus. Não vai fazer uma leitura você preocupado com o seu trabalho, com o que você vai comer, porque Deus vai dar condições para você viver. Dedica-se ao Senhor em oração, com conhecimento e com alegria. Tudo que faz o Senhor, fazer isso com alegria. Que Deus abençoe na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até lá.